Obrigado, Cássio, pela apresentação. Agradeço o convite dessa casa, pela oportunidade de estarmos aprendendo, porque sabemos que antes de mais nada, quando aqui nos colocamos, primeiramente é para nós mesmos que estamos dirigindo o estudo. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós. O tema escolhido para essa noite se refere ao capítulo, é um dos trechos do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Buscai e achareis. Eu digo que todas as vidas que eu viver, eu estudarei o Evangelho segundo o Espiritismo. Não porque ele seja um livro complexo, mas as interpretações que nós damos em cada fase da nossa existência é diferente. Vocês já ouviram falar que ninguém entra no mesmo rio duas vezes, porque o tempo passa e nós somos diferentes. Então, em cada época da nossa existência, desde a nossa mocidade até a maturidade, podemos ler ou ver o mesmo filme, o mesmo livro, mas os conhecimentos que ali estão, nós acabamos pensando assim, nossa, mas realmente, será que eu li esse livro? Será que estava contido esse ensinamento? Eu não me apercebi. É assim a vida, é o nosso crescimento a cada época. Isso estou me referindo apenas a uma encarnação. E como o nome diz, buscai e achareis, se refere também equivalentemente a dizer, no mesmo capítulo diz, pedi e obtereis, batei e abrir-se-vos-á. Percebam os verbos, buscai, pedi, batei. Então são verbos no imperativo, assim que Jesus falava conosco, com seus discípulos e o povo daquela época, há 2000 anos. Como é o capítulo 25, às vezes as pessoas leem ou estudam o Evangelho do início ao fim, e às vezes não, às vezes abrem aleatoriamente. Então, quando a gente pensa sobre isso, buscai e achareis, pedi e obtereis, Jesus dizendo para nós, a primeira impressão que nós temos é que tudo que nós buscamos, tudo que nós pedimos ou pediremos, nós iremos conseguir. Não é isso que nos dá a primeira impressão? E agora, fazendo uma reflexão, tem ocorrido isso na vida de cada um de vocês? Tudo que vocês têm pedido, buscado, ou a porta que tem batido, tem sido atendida? Creio que a resposta para alguns vai ser, ou para a maioria, não. E aí nós nos questionamos. Será então que Jesus nos enganou? O seu ensinamento estava equivocado? Isso antes da gente estudar. Por que não sou atendido ou atendida em muito daquilo que eu peço a Jesus ou a Deus? Será que não tenho merecimento? Porque alguns que parecem não ter ou ter merecimento menos que eu, no meu julgamento, têm e eu não tenho. Então, nessa reflexão, é que nós vamos tentar hoje entender e estudar essa passagem do Evangelho. Diz Mateus, está um pouco desconfigurado aqui, Alan, não sei se vai dar certo. Mateus no capítulo 7, versículo 7 a 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede recebe, e o que busca acha,
e a quem bate abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois, se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás no céu dará boas dádivas ao que lhe pedirem. Então Jesus está mostrando que nós, na nossa imperfeição ainda, porque somos espíritos em processo de evolução, estamos em um planeta no segundo grau de evolução, que é o de expiação e provas. O primeiro é o primitivo. Estamos em transição para um planeta de regeneração. Nós temos ainda muitos outros mundos até chegarmos nos mundos perfeitos. Um caminho longo a trilhar, embora já tenhamos realizado algum progresso na nossa existência. Mas, e aí Jesus se refere a isso, quanto vocês, né, que são maus ainda, que o filho lhe pede uma coisa boa, você lhe dá uma coisa ruim? Isso não ocorre, né? Somente se o pai ou a mãe ou o responsável não estiver no seu equilíbrio perfeito, que poderá fazer isso. Mas o amor paterno, o amor materno, ele quer o quê? O melhor para o seu filho. Às vezes dá nem o que ele não tem para dar, e faz de tudo para dar o melhor para o filho. E o pai, e Deus, que tem bondade, misericórdia, justiça infinita. Ele não quer o melhor para os seus filhos? Ele não quer o melhor para nós? Então, se às vezes Ele nos nega alguns dos nossos pedidos, não é porque não merecemos, é porque, na verdade, não sabemos realmente o que necessitamos para nós. Certo? Então, esse é um início de discussão. Muitas vezes, aquilo que eu peço não é o necessário para mim naquele momento. E por que eu não enxergo isso? Porque eu ainda estou num estágio mais material. Nós sempre lembramos disso e em palestras ouvimos várias vezes. Nós não somos um corpo que tem uma alma ou espírito. Nós somos uma alma que temos um corpo. Então, as questões espirituais, muitas vezes, são deixadas quando eu tiver tempo, quando eu tiver arrumado o emprego que eu quero, quando eu tiver casado, depois que eu criar os meus filhos. Nós sempre o quê? Postergamos o nosso progresso espiritual ou o nosso investimento espiritual para uma outra fase da vida. E valorizamos as questões materiais. E nós vamos mostrar por que é assim. Não somos de todo mal, mas o mundo em que vivemos, a rotina da vida, nos instiga, nos favorece ao materialismo. Então nós vamos parar um minutinho, vamos fechar os nossos olhos agora e pensarmos: o que nesse momento eu estou buscando quando venho à casa espírita? O que busco? Eu busco um tratamento para a minha saúde física ou espiritual? Eu busco resolver um conflito íntimo? Eu busco ter mais paciência? Eu busco um trabalho? O que eu busco? Podemos abrir os olhos. Cada um de vocês pode ter pensado as mais variadas coisas, porque somos diversos. A diversidade humana não é só no seu fenótipo, na sua aparência, mas também é no seu interior, na sua individualidade, na sua personalidade. Estamos mais ou menos na mesma situação evolutiva, mas vivemos muitas vidas e cada um aproveitou ela a seu modo,
porque temos o nosso livre-arbítrio. Então, alguns mais jovens podem ter, nossa, no momento aqui não é na casa espírita, nem pensou, eu quero ter um iPhone 5, ou estou pensando, nossa, como eu gostaria de ter um iPad, os mais jovens. Aqueles que estão na época, gostaria tanto de passar no vestibular, de fazer uma faculdade, pode estar buscando isso. Outros, meu sonho é viajar, como gostaria de viajar, mas ainda não tenho condições. Outros ainda, numa fase um pouco a posteriori da sua idade, pode estar buscando um trabalho, ou porque ainda não tem, porque saiu da faculdade, ou porque foi mandado embora do seu emprego. Alguns podem estar, algumas mulheres, estar querendo se casar e querem um marido. Ou os homens querem uma esposa, ou já se casarem, o que eles querem, o que eles buscam? Nossa, gostaria de ter filhos. Então percebam que há uma variedade de buscas no sentido de realização pessoal de cada um. Outros já querem o quê? O aumento de salário. Nossa, tanto tempo não tem um aumento, estão falando da crise, a família vai aumentar, gostaria de ampliar a minha casa, realizar algumas coisas. Outros, às vezes, nem tem uma casa, gostaria de ter uma residência própria, justo pleito, ter a sua moradia. Outros estão doentes, gostariam de ter saúde naquele momento. Outros teriam um carro, um bem material também que é justo, devido às facilidades que um carro pode proporcionar numa família, para você poder se locomover mais rapidamente, tendo em vista que na cidade os meios de transporte são complicados. E ainda outros buscam, os mais jovens podem buscar um namorado, ou simplesmente estar numa fase da vida que já as conquistas materiais não têm mais razão de ser, porque está numa fase que tem o suficiente para a sua sobrevivência. E está bom, eu quero apenas ser feliz, estou me sentindo infeliz por N motivos. Eu busco paz interior, estou em conflito comigo mesmo, tenho tantos problemas, indagações, dúvidas sobre a vida, sobre o que eu fiz, se eu fiz certo, se eu não fiz, o que eu faço agora. Então, existem momentos na vida, dizem que é depois dos 50, eu não sei, não cheguei lá ainda. Então, tem um momento na vida que nós paramos para refletir sobre nós mesmos. E fica essa confusão e buscamos essa paz interior, uma paz que é vivenciada, não somente sentida. E tem outros que gostariam de mais dinheiro porque acham que não é suficiente. Nesse caso, nós vamos dizer o seguinte, que cada um, dependendo da idade e do período que se encontra, tem as suas motivações de aquisições pessoais. Além da idade cronológica, biológica, do materialismo, estando na mídia a todo instante, chamando para essa vida mais material, nós temos a nossa idade evolutiva. Porque, independente da idade, nós podemos encontrar características em jovens buscando mais a espiritualidade do que a materialidade, o que não é comum no nosso planeta, mas nós já estamos encontrando, demonstrando a vinda desses espíritos de outra galáxia, vamos assim dizer, de outro planeta, para ajudar a implementação do mundo de regeneração na Terra. Nós temos crianças nascendo muito inteligentes, dando lições nos pais e nas mães, jovenzinha, falando cada coisa que ninguém acredita. São esses espíritos que estão sendo identificados em vários pontos do planeta. Os grandes espíritos iluminados, tanto na arte, como na ciência, como na música, vocês sabem, vocês já devem ter ouvido falar, estão voltando à Terra para ajudar esse impulso. Mas então o que nós queremos dizer que há muito nós temos ouvido falar desse lado material e espiritual.
E o que pesa na balança nós investirmos mais em um do que o outro é o nosso livre-arbítrio. O que nós buscamos para nós, em termos de materialidade, para a nossa sobrevivência, e em termos de espiritualidade, para o crescimento do espírito. Pois já que a doutrina espírita, o que ela nos informa? Você é espírito. Você vai voltar para a sua verdadeira morada. Aqui é uma passagem. Qual é a nossa morada? O plano espiritual. É para lá que nós vamos. Então nós temos que o quê? Nos desapegarmos dos bens materiais. Não é fácil, né? Mas nós temos que ouvir isso e tentar fazer a nossa parte diariamente. Aqui eu coloquei essa imagem só para vocês terem uma noção de tempo. Isso aqui é o início do nosso planeta Terra, 4,5 bilhões de anos. Aqui são todas aquelas eras geológicas, nós passamos por um grande período, a maior parte dele na escuridão, no sentido de termos preparado a crosta terrestre para a vinda dos primeiros seres vivos. Os primeiros seres vivos começam aqui, mais ou menos. Aqui nós temos a época dos dinossauros. Imagine isso como se fosse um relógio de 24 horas. Então percebam que desde a formação da Terra, o período de vida orgânica ele é muito pequeno. O homem, os primeiros humanos estão aqui. Se nós compararmos isso a um relógio, nós estamos desde a formação de tudo a 1 minuto da meia-noite. Então os humanos aqui na Terra são uma criação recente, que data as primeiras civilizações de 5.000 anos atrás. Então, nós somos jovens aqui nesse planeta, mas não significa que não habitamos outros planetas. Tá? E para isso eu quis dizer, no início das civilizações, há mais ou menos 5.000 anos atrás, que está demonstrado aqui nesse slide, por essa pequena família ao redor, né, de uma fogueira, cozinhando o seu alimento, o que eles buscavam, o início, né, dessas primeiras civilizações? É o mesmo que nós buscamos hoje? Com certeza não, né? Então, a primeira coisa que eles buscavam era a sua sobrevivência. Eles pensavam como eles iam sobreviver. E para isso eles precisavam, primeira coisa do que eles pensavam? Alimento. O que mais? Ele precisava se defender dos inimigos, e tinha inimigo naquela época, porque lá tinha cada animal grande, carnívoro, que se alimentavam dos humanos. E das intempéries climáticas, né? Nós tínhamos muito frio ao mesmo tempo, muito calor. Então, o desenvolvimento, ou o que se buscava nos povos primitivos, era um pouco diferente dos de hoje. Vocês concordam comigo? Eu acho que nós não estamos mais numa época, já passaram 5.000 anos, de apenas nos preocuparmos com a nossa sobrevivência e abrigo. Nós evoluímos. E essa evolução, ela se espelha ou se retrata na evolução, no progresso do mundo. Imagine todo esse período, 5.000 anos, chegando numa cidade, uma metrópole como São Paulo, né, com toda a tecnologia, com tudo aquilo que nós temos hoje. Como nós passamos da bárbare, né, daquela selvageria, para as civilizações. Foram aqueles homens ficando conversando ao redor, em torno da fogueira? Com certeza não, né? Eles precisam... O tempo, né, com o passar do tempo, o homem foi aprimorando a sua inteligência. Aprimorando a inteligência em benefício próprio e da coletividade. Tendo o seu progresso intelectual.
Então, através da lei do trabalho, a lei do esforço próprio, nós conseguimos passar, né, da selvageria à civilização. Então, pela lei do trabalho, o homem conseguiu progredir intelectualmente. E quando ele progride intelectualmente, ele também progride moralmente. A lei do progresso é fruto da lei do trabalho. Sem o trabalho, nós não teríamos progresso. Ele coloca em ação as forças da sua inteligência. Então, a partir do momento que ele tem uma dificuldade e usa a sua inteligência para superar essa dificuldade, ele progride. Então, nessa parte da lei do trabalho, memorando o que nós estamos dizendo, é: trabalha e produzirás. Serás filho das tuas obras e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Então, nós estamos acrescentando o princípio do trabalho no buscai e achareis, no pedir e obtereis, e no bater e abrir-se-vos-á. Então, é por meio do trabalho que você vai conquistar aquilo que você quer, tanto no nível material quanto no nível espiritual. Está na natureza do homem o desejo constante em se melhorar, se aperfeiçoar. Isso é relativo à nossa origem divina. Sem o trabalho físico, nossos membros se atrofiariam, e sem o trabalho intelectual, seu espírito permaneceria nas condições instintivas de um animal. Então, se não nós tivéssemos utilizado o nosso intelecto, nós estaríamos do lado da fogueira até hoje e dentro das cavernas. Questões: todos conseguimos progredir igualmente? O que vocês acham? Não. Sabemos que cada um tem o seu livre-arbítrio, portanto, a sua livre escolha investe maior ou menor tempo no seu trabalho, embora muitos tenhamos as mesmas oportunidades. Conseguimos o progresso desejado em uma única encarnação? Também não. Às vezes a encarnação de um espírito é tão curta, né? Às vezes acaba de nascer e já desencarna. Qual a justiça de Deus? Aqui nós já demonstramos claramente a necessidade de várias encarnações para que possamos trabalhar em favor de nós mesmos e do mundo que nós vivemos. Mas podemos estacionar? Há encarnações estacionárias em que o espírito não progride nada? Sim. Um espírito pode passar várias encarnações no seu comodismo. Não quero fazer, não quero trabalhar, vou ficar assim mesmo. Na próxima eu faço. E dependendo daquilo, da sua postura, do que ele fizer, cada vez, né, aperta mais o cerco, ou seja, aumenta mais o sarrafo para se pular, a dificuldade aumenta. É só um esqueminha para a gente visualizar como funcionam as leis divinas. Deus enviou Jesus há 2000 anos, 2000 anos, nós estamos aqui mais ou menos dessa data, para nos mostrar as leis divinas. As leis divinas contidas no Evangelho têm a lei do amor, da paz e da felicidade. Deus é amor, Deus quer nos dar felicidade, quer nos dar paz. Para isso, nós temos que conhecer as leis divinas. Mas nós estamos há quanto tempo? Dizem que 2 semanas de estudo na doutrina já é suficiente para que a gente mude nosso comportamento, dizem. Então, se você sabe que Deus é onipresente, onisciente, infinitamente justo, bom, misericordioso, que só nós somos espíritos imortais, que teremos quantas encarnações forem necessárias para o nosso aprimoramento. Que o nosso mundo é um mundo espiritual e aqui estamos de passagem. E que a lei do amor, de fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fizessem para nós,
é imperativo para o nosso crescimento, o que precisamos mais de conhecer das leis divinas? Para a prática, para a mudança de atitude. Para isso nós temos a lei do trabalho, que vai nos ajudar o progresso moral e intelectual. Mas o que tem acontecido com nós? Nós desviamos do caminho, desse caminho que Jesus veio nos mostrar, para termos o que a maioria de nós quer, necessita. E esse desvio é através do materialismo, comodismo, somos rebeldes, podemos ter alienações mentais devido aos nossos pensamentos, aliando com entidades menos felizes que não nos querem ver progredir ou por outros qualquer motivo. E às vezes o retorno a esse caminho vem através da dor, do sofrimento, de perdas. Por isso que não devemos maldizer às vezes o momento que nós estamos passando. Às vezes é um sinal, é uma oportunidade que Deus nos dá, porque é nesse momento, infelizmente, que recorremos à espiritualidade. No momento em que está tudo bem, parece que nós nos esquecemos de Deus, da nossa condição espiritual. E quando vem o sofrimento, nos agarramos a Ele com toda a nossa força. Então nós temos o nosso livre-arbítrio e podemos escolher o caminho ou o desvio desse caminho, e aí dá para nós, se nós vamos ter a condição de receber aquilo que realmente buscamos. Então os espíritos não vêm nos livrar o homem da lei do trabalho, mas mostrar o alvo que deve atingir e a rota que leva a ele, dizendo: marcha e atingirás, encontrará pedras em teus passos, mantém-te vigilante e afasta-a por ti mesmo. Nós te daremos a força necessária se quiseres empregá-lo. Então o buscai e achareis, e pedi e obtereis, não está dizendo que nós não precisamos fazer nada, apenas vamos lá orar, ou muita gente nem faz a oração, nem a prece, diz: mas Deus não sabe do que eu preciso? Por que eu preciso orar? Se Ele sabe do que eu preciso, Ele que me dê. Temos até esses casos, mas a oração é uma forma de conexão com a espiritualidade, de humildade. Quando nós queremos obter alguma coisa de alguém, no nosso lado mais sombrio, nós não falamos de voz mansa, nós não ficamos mais apaziguados, mais carinhosos. É uma questão, uma postura de humildade. E na hora da oração, de nos recolhermos em prece, é esse o significado da condição do Senhor e da criatura. De nos colocarmos: seja feita a vossa vontade, Pai. Eu peço isso, mas se isso for para o meu bem, se não for para o meu bem, que não se faça. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então aqui nessa mensagem é a mensagem: o ajuda-te é: faça a tua parte, movimenta-se, ação, saia do comodismo, porque ninguém muda a sua vida se não mudar as suas atitudes. Não devemos reclamar se continuamos a fazer e praticar as mesmas ações diariamente. A mudança é importante. Tanto o trabalho físico quanto espiritual, quanto a transformação do ser humano. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados do caminho por mãos invisíveis. Quem não gostaria disso, né? Alguns deixam-se cair no comodismo, alegando que a situação está tão difícil que nem adianta lutar. Outros não dispõem de perseverança, abandonando a luta após ligeiros esforços. Então nós temos que resistir ao mal, aquele mal que está dentro de nós. Levantarmos, nos motivarmos, porque percebemos que há uma corrente na psicosfera da Terra de desânimo, de pessimismo, principalmente no Brasil. Nós temos que erguer e modificar essa psicosfera espiritual,
Como que a gente modifica a psicosfera espiritual da Terra, do Brasil, começando com a modificação da nossa psicosfera mental, dos nossos pensamentos, do nosso otimismo. Vai melhorar, os nossos governantes vão ser melhores, nós vamos ser melhores, nós iremos fazer a nossa parte. A guerra irá ser exterminada. Então temos que ter o quê? Convicções positivas. Porque todo mundo que chega, né? Não, eu não consigo, não adianta, já tentei. Vocês, quantas vezes a gente fala para alguém, a pessoa fala a primeira coisa, não consigo. Nem tentou, nem adianta conversar com ela. Isso aqui nós vemos muitas vezes, mas nós também vemos, vocês veem casos como esse, casos de superação. A criança não tem os braços, não tem a perna e está ali sorrindo para você. Temos o caso também desse americano, né? O Nick Vujicic, que também nasceu sem os braços e as pernas, e é um excelente divulgador do quê? Do otimismo. Eu posso ser feliz sem os meus membros. Há essa possibilidade. E outras situações também de condições físicas limitantes, mas que não impossibilitaram a pessoa do progresso, de crescer. E às vezes nós, nas nossas condições físicas quase que perfeitas, impedimos o progresso em nós mesmos. Como conseguir vencer esse comodismo? Temos que ter foco, força, fé e trabalho. Não deu num dia, começa no outro. Mas focar o nosso objetivo na nossa modificação. Tá? Muitos têm tudo, vamos assim, tudo do ponto de vista material. Até tem uma religião que segue e gosta e diz que faz bem. Mas chega um momento na sua vida, essa é uma imagem chocante, né? Que ela diz, tem um vazio dentro de mim. Eu não encontro sentido para a minha existência. Quantos consultórios de psiquiatras estão cheios de pessoas assim? Eu não tenho motivo para ser infeliz. Eu tenho saúde, eu tenho uma condição estável, eu tenho uma família, eu tenho o que aparentemente é tudo. O que falta na minha vida? É o que nós chamamos de vazio existencial. E na concepção, é sem o quê? O objetivo espiritual. Porque vê tudo na vida do ponto de vista material. Existem várias sensações de sofrimento para essa pessoa. Existem fugas, né? Ela se esconde de estar em público. Ela pode recorrer à droga, a álcool, vícios, inclusive ao suicídio. Então, o que nos falta? Somos criaturas divinas, sentimos a falta de Deus e não admitimos. Esse vazio existencial, essa completude, essa plenitude, só quando estivermos com a nossa condição divina interconectada com Deus. Somos seres espirituais, temporariamente na experiência material. Temos falta de algo mais, do infinito. Somos imortais. Essa ligação com Deus, essa conectividade para uma vida plena e feliz. Então, o buscai e achareis é buscai uma vida plena, plena de harmonia, plena de alegria e de felicidade, junto com o nosso eu divino, porque nós fazemos parte de Deus. A materialidade, muitas vezes, nos frustra. Ela é necessária para a nossa sobrevivência, mas ela não é o foco. O foco é a nossa evolução espiritual. Isso vai nos trazer a verdadeira felicidade. Jesus enviou vários espíritos sobre a terra para nos trazer essa mensagem que nós acabamos de dizer. Dissemos que a terra está passando por um momento de transição e apenas 1/4 dos espíritos que aqui habitam, ficará nesse planeta. Então, pedi a luz que deve clarear o vosso caminho e ela vos será dada. Pedi a força de resistir ao mal e a tereis.
Pedi assistência dos bons espíritos e eles virão ajudar-vos. Pedi bons conselhos e jamais serão recusados. Mas pedi sinceramente, com fé, fervor e confiança. Apresentai-vos com humildade e não com arrogância. Senão sereis abandonados às vossas próprias forças e as próprias quedas que sofrerdes constituirá a punição do vosso orgulho. Que a paz de Jesus esteja conosco. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Obrigada.